Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Juan. Espero que vocês estejam bem. Faz muito tempo que eu não apareço nesse canal. E disso eu já aproveito aqui para avisar que eu sou extremamente mais ativo no meu perfil no Instagram, que é @JuanFocado. O link deve estar na descrição se eu lembrar. Hoje eu vim fazer a demonstração da identidade de tangente NX. É uma identidade muito interessante porque ela traz uma ideia de conexão entre polinômios e trigonometria. E aí dá para fazer umas ideias bem legais com isso. Inclusive no final do vídeo a gente vai fazer algumas questões para experimentar essas ideias. No mais é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá começar a demonstração. Antes de começar a demonstração, eu quero deixar só um aviso aqui. Esse arquivo que eu estou fazendo, escrevendo, ele vai estar disponível em PDF aqui também na descrição. Então, se você tiver interesse de olhar, assim, alguma parte, acompanhar a aula, não sei, quando você decidir, vai estar disponível. No mais é isso, então a gente já pode começar. Pra gente começar, a gente tem que pensar, cara, o que é a tangente de n de x, né? Assim, a mais primordial das coisas é fazer a pergunta do que é o que a gente quer trabalhar. O que é tangente de n de x? A gente pode dizer, por definições básicas trigonométricas, que tangente de nx, perdão, é seno de nx sobre cosseno de nx. Certo, mas a gente não faz ideia quem é seno de nx e quem é cosseno de nx. Daí entra uma ideia muito legal com complexos, porque a gente pode fazer uma comparação futura usando a ideia de cis de nx, porque a gente pode dizer que cis de nx é igual a cis de n de x. Eu disse x, eita, que a dicção foi com Deus aqui. Que cis de nx é igual a cis de x elevado a n. E aqui a gente pode fazer uma correlação entre cosseno de x e cosseno de nx, e também seno de x e seno de nx. Para isso, a gente vai ter que expandir justamente essa ideia aqui, né? Como assim? Porque a gente vai dizer que cosseno nx mais i seno nx é igual a cosseno de x mais i seno de x, tudo isso aqui é elevado a n, certo? Olha que legal, então a gente já tá começando a surgir essa correlação. Só que lembrando, a gente quer tangente, ou seja, trabalhar com tangente já é melhor para fazer essa expansão binomial aqui. E também, essa expansão binomial aqui ia surgir cosseno vezes seno, né, e tal. E não é muito legal, fica um cálculo mais complicado. Claro que dá certo, mas eu acho mais complicado. Tem uma forma de facilitar a nossa vida, que é tirando o cosseno aí de dentro, ou seja, cosseno elevado a n, cosseno de x elevado a n, multiplicando 1 mais i tangente de x elevado a n. Ou, perdão, tangente de x só. Tudo isso aqui elevado a n. Aí, ao invés de fazer a expansão binomial de tudo, a gente só precisa fazer a expansão binomial desse termo aqui. Vamos lá, então? E aí depois a gente volta a trabalhar com o termo geral. A gente vai ter 1 mais tangente de x, tudo isso elevado a n, sendo igual à expansão binomial. A expansão binomial é o somatório, começando em k igual a zero, até n, do primeiro termo, que é 1, isso aqui elevado a n menos k, vezes o binomial de nk, vezes o último termo, i, ó, eu tinha esquecido do i aqui, ó. Vamos lá, colocar aqui. Foi mal, galera. Eu tinha esquecido aqui também? Não, aqui não. Eu só esqueci aqui. Então é um somatório de k igual a zero elevado a n vezes, sendo a multiplicação de 1 elevado a n menos k, binomial de nk, vezes o último termo, que é i, tangente de x, isso aqui elevado a k. Show? Vamos continuar na próxima linha aqui. Então a gente vai ter o somatório, e aí 1 elevado a n menos k dá 1, ou seja, já pode sair daqui. E aí a gente vai ter o binomial n escolhe k, e vai ter i tangente de x elevado a k. Só que a gente pode separar isso em i elevado a k, tangente de x elevado a k. Por que separar? Porque a gente tem que lembrar que i é cíclico. Em pares, ele gera números reais, ou seja, menos 1 e 1. E em ímpares, ele gera números imaginários. Ou seja, a gente pode separar esse somatório em dois somatórios, para conseguir chegar numa expressão interessante aqui para a gente fazer uma comparaçãozinha, né? Ou seja, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente aqui vai ter duas condições.
para K1, ou seja, a gente vai ter K igual a 2M mais 1, certo? Então vamos ver como é que fica essa expressão aqui. A gente vai ter o somatório com M maior ou igual a zero, né? De N 2M mais 1 e 2M mais 1 vezes tangente de 2M mais 1. Tangente x, perdão. Tangente x elevado a 2M mais 1. Só que vamos reparar o que isso aqui significa. Vocês concordam comigo que i 2m mais 1 elevado a 2m mais 1 pode ser a mesma coisa que i vezes i elevado a 2m, certo? Ou seja, a gente vai ter aqui... detalhe. I elevado a 2m pode ser i menos 1 elevado a m, certo? Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Somatório de m é maior que zero. Binomial de n, perdão. Escolhe 2m mais 1. Aqui na frente a gente pode tirar do somatório o i menos 1 m tangente de 2m mais 1. Deixando em termos de k, a gente pode dizer que isso aqui é i somatório de k até n. Isso aqui é k ímpar. K ímpar de menos 1. Aí tem que lembrar quem é m, né? M aqui, se k é igual a 2m mais 1, então m vai ser igual a k menos 1 sobre 2. Ou seja, aqui em função de k é k menos 1 sobre 2. Vezes o binomial de n, escolhe k, vezes a tangente de x elevado a k. Perfeito? Então a gente tem o nosso primeiro termo aqui da nossa soma que a gente pode fazer na expansão binomial. Vou deixar assim. E aí a gente tem uma segunda possibilidade, que é quando k é par. Vamos escrever aqui. Para k par. A gente vai ter k igual a 2m. Para isso a gente tem o somatório de m maior ou igual a zero do binomial de n escolhe 2m vezes... Aí a gente pode separar de novo. I 2m vezes tangente de x elevado a 2m. Isso aqui, só reparar nessa parte aqui, ó, a gente pode dizer que isso aqui é i ao quadrado elevado a m, certo? Isso aqui é i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 elevado a m. Ou seja, a gente vai ter o somatório de m maior que zero de menos 1 elevado a m, binomial de n, escolhe 2m, tangente de x elevado a 2m. Isso aqui em função de k vai ser somatório de k par menos 1. Lembrando que m, nesse caso, k é igual a 2m, então m é igual a k sobre 2. Elevado a k sobre 2 aqui, vezes o binomial de n, k, vezes a tangente de x elevado a k. Show? Então temos o segundo termo da nossa soma, que é os números reais gerados pela nossa expansão. Então a gente vai ter aqui, que cosseno de nx mais i de nx, opa, i seno de nx é igual a, lembrando que a gente tinha tirado o cosseno de x elevado a n para fora, e aqui é a expansão binomial, que vai ser os reais, que é o k par, né? K par, somatório de k pares, menos 1 elevado a k sobre 2, binomial de nk, tangente de k, ou tangente de, foi mal, ó, de x elevado a k, mais i
Aí o segundo termo, somatório dos K ímpares, menos 1 elevado a K, menos 1 sobre 2. N escolhe K, tangente de X elevado a K. Pronto, essa é a expansão binomial. Só que fazendo comparação, ó, olha que legal. A gente tem I bem aqui e tem I bem aqui. A gente tem o cosseno de nx e a gente tem esse termo aqui antes da soma com I. A gente tem cosseno de nx e tem esse termo aqui depois multiplicado com I. E tem esse termo aqui fora. Ou seja, o que a gente pode dizer? A gente pode jogar esse termo aqui para dentro, fazer o famoso chuveirinho, certo? E o que a gente vai ter? Vai ter que cosseno de nx vai ser igual a somatório de k par até n de menos 1 elevado a k sobre 2. N escolhe k, tangente de x elevado a k. E o seno de nx vai ser igual a somatório de k ímpar até n de menos 1 elevado a k menos 1 sobre 2. Binomial de nk, escolhe k, tangente de x elevado a k. Certo? Sabendo disso, a gente sabe que tangente de nx é justamente a razão desses dois termos. Então é seno de x, seno de nx sobre cosseno de nx. Então vamos lá. Tangente de nx. Perdão, só faltou uma coisa aqui. Faltou uma pequena acréscimo. Eu esqueci do cosseno de x elevado a n, os dois termos. Eles serão cortados, tá vendo? Mas o cosseno de n de x elevado a n aqui também. Porque a gente fez um chuveirinho ali em cima. Então a gente vai ter tangente de nx. Como esses dois termos são iguais, eles vão ser cortados, tá? Cosseno de nx. Então a gente vai ter só os somatórios. Apenas os somatórios. Então a gente vai ter aqui em cima somatório de k ímpar até n de menos 1, k menos 1 sobre 2. Binomial de n escolhe k. Tangente de k, ou tangente de n de x elevado a k. E aqui embaixo, o somatório até n de k par, né? De k par, menos 1 elevado a k sobre 2. Binomial de nk, tangente de x elevado a k. Prontinho. A gente acabou de encontrar a nossa expressão que a gente queria. E é isto. Até aqui está demonstrado. C, Q, D. Moleque. Pois é, tá aí a expressão, a gente demonstrou. Agora, vamos usar o resto do vídeo para fazer uma demonstração. Desculpa, fazer. Vamos usar o resto do vídeo para fazer questão, certo? Vamos fazer umas questõezinhas aqui. Pronto, galera, trouxe essas três questões aqui. Essa aqui é o somatório de k igual a 1 até 6 de tangente ao quadrado de k pi sobre 7. Essa aqui, k igual a 1 até 8, de tangente, o somatório de tangente é a quarta de k pi sobre 9. E esse aqui, de k igual a 1 até 2025, da tangente quarta de k pi sobre 2026. Certo? Essas três questõezinhas aqui pra gente brincar com o que a gente acabou de ver ali em cima. Pronto, a gente tem essa questão aqui, que é o somatório de 1 a 6 da tangente ao quadrado de k pi sobre 7. O que a gente pode pensar aqui? A gente já pode pensar logo em tangente nx. Como assim? A gente pode pensar na tangente de 7x igual a zero. Por quê? Porque a tangente de 7π igual a zero, as raízes dessa equação aqui vão ser quem? Vão ser x igual a k pi sobre 7. Então a gente vai ter aí k pi sendo 7. Iguais. A gente vai ter essas raízes sendo iguais às tangentes aqui, igual os valores dessas tangentes aqui. E aí a gente pode usar a ideia de somar essas raízes futuramente. Então vamos lá. O que a gente faz aqui? A gente pega e fala. A gente pega a ideia lá da tangente de nx. Como é que a gente faz? A gente vai ter tangente de 7x sendo igual a. A gente tem o denominador e o numerador, né? Só que o
Só que o denominador não importa muita coisa, porque o numerador é quem vai ser igualado a zero aqui. O denominador não pode ser igual a zero, ou seja, quem tem que ser igual a zero é o numerador. Então é apenas o somatório dos k ímpares ímpar, que vai importar aqui. Então é menos um elevado a k menos um sobre 2. Binomial de 7 escolhe k, vezes tangente de x, isso aqui é elevado a k, certo? Isso aqui é igual a zero. O que que acontece aqui? A gente vai ter, é, a gente vai ter umas raízes para essa ideia, né? Pra... Aqui a gente vai surgir um polinômio, certo? E aí a gente vai ter umas raízes justamente para esse polinômio. E aí a gente tem que trabalhar com a soma das raízes, que é aquelas relações de Viet e Ra, né? Geralmente a gente estuda de Ra ou Viet e Ra, tudo faz. Então a gente tem, nisso aqui, a gente vai ter um polinômio, o seguinte polinômio. A gente vai ter tangente a 7 de x, tem menos isso aqui, né? É menos tangente de 7 de x mais 7 escolhe 1, não, 7 escolhe 5, tangente a sexta de x, perdão, tangente escolhe 5 de x, tangente a quinta de x, menos 7 escolhe 3, e tangente a terceira de x aqui, mais 7 escolhe 1, de tangente de x. O que a gente pode fazer aqui? Isso aqui igual a zero. A gente pode tirar uma tangente daí, então vai ficar. A gente pode dividir todo mundo por tangente de x, né? Então vai ficar tangente a sexta de x mais tangente a quarta de x. Opa, 7 escolhe 5. 7 escolhe 5. Opa. 7 escolhe 5. Tangente a quarta de x menos 7 escolhe 3. Tangente ao quadrado de x mais 7 escolhe 1. Tangente de x. Isso aqui igual a zero. Daí a gente tem que a soma das raízes, né? Aqui a gente vai, na verdade a gente pode dizer, aqui a gente tem um y igual a tangente ao quadrado de x. Daí a gente vai ter menos y à terceira de x mais 7 escolhe 5. 7 escolhe 5, perdão, isso aí aqui. Tangente não. Y ao quadrado. Não é y de x não, foi mal, galera. Tô meio lesado já. Y ao quadrado menos 7 escolhe 3 de y mais
Opa, aqui não tinha tangente, tá? Eu acabei deixando essa tangente aqui. 7 escolhe um. Mais 7 escolhe um. Igual a zero. O que a gente quer? O somatório das tangentes ao quadrado de kπ sobre 7 vai ser igual ao somatório de y, né? Somatório das raízes. A soma das raízes, certo? Né? Porque tangente de x, as tangentes aqui estão nos dando justamente os valores. Então, é o somatório de y. Só ter o cuidado que a gente está pegando só a metade das raízes aqui, tá? Então a gente está indo de k igual a 1 até 3. Aqui nessas raízes. Então, só que as raízes se repetem, então a gente multiplica por 2. Daí a gente vai ter isso aqui igual a soma das raízes por Viet, né? É 7, escolhe 5 sobre A ali, que é 1. Então a gente vai ter isso aqui duas vezes. A gente vai ter 7 escolhe 5 igual a 7 escolhe 5 dá duas vezes 21 sobre 1. Então a gente tem de um valor de somatório de k igual a 1 até tangente, opa, perdão, até 6 de tangente ao quadrado de kπ sobre 7 é igual a 42. Reparem que nesse aqui a gente tem uma pequena diferença. A gente tem que ter tangente à quarta. Ou seja, a gente vai ter um polinômio futuramente, que um y, um i, a gente vai ter, isso aqui são equações, tá bom? Vai ter um y ali, as raízes, yk, sendo igual a tangente ao quadrado de x. Só que a gente quer justamente ou tanto faz de x ou de kπ sobre 9. Só que a gente quer o somatório das tangentes ao quarto, né? Então, no caso, a gente vai querer o somatório de y k ao quadrado, certo? E é duas vezes isso aqui, justamente porque quando a gente está pensando nos ímpares, a gente só conta metade. Show? Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente usa a ideia de tangente de x de novo. Então vai ficar tangente de 9x igual a somatório de k igual a 1. Isso aqui é ímpar. Até k igual a até 4, né? E menos 1, k menos 1 sobre 2. N escolhe k, tangente de x elevado a k. Então, isso aqui igual a zero, né? Vou escrever aqui. Quase que não cabe. Então a gente vai ter a mesma ideia da anterior. A gente vai ter tangente. Não, é a 4, não, é a 9 aqui. Tangente a nona de x tangente de 9x sendo igual a zero. Isso aqui vai dar só os ímpares, né? Como já mencionou anteriormente. Só que agora a gente quer. O que a gente quer? A gente quer o somatório dos y das raízes ao quadrado disso aqui. Porque a gente vai transformar isso em y posteriormente, né?
Ou seja, meus amigos, a gente quer. Aí a gente tem que pensar aqui um pouquinho. Quando a gente tem somatório de y ao quadrado, o que acontece? A gente cria, vamos trazer isso aqui para baixo, para ganhar um espaçozinho ali. O que a gente cria aqui? A gente cria o seguinte, diz que a gente tem o somatório dos yk ao quadrado, menos 2 somatório de m menor ou igual a menor que j, de ym e yj. Ou seja, o somatório que a gente quer vai ser o somatório das raízes ao quadrado menos duas vezes o somatório dos produtos das raízes. Opa, yj. Lembrando que esse somatório, que é a soma das raízes, é o segundo termo de maior grau, né, do polinômio. Então a gente pode dizer que é um b sobre a do polinômio. E esse aqui, o produto das raízes, é o d sobre a, né? D sobre a, que é menos. E esse é isso, é isso mesmo. E que é menos d sobre a também. Então a gente vai ter que o somatório do quadrado das raízes vai ser igual a, vamos lá, vamos pensar aqui. A gente vai ter que criar um polinômio agora. Vamos lá, criar o polinômio. Função de y. A gente vai ter tangente 9x, papapá, tangente 9x. Vai ficar tangente de tangente a quarta de x menos. Não, perdão. Vai ficar tangente de 9x. Não, tangente de x elevado a 9. Pronto, agora eu falei certo. Menos. Aí, binomial. De 9, escolhe 7. Mais. Binomial. De. Isso aqui tangente a 7. Mais. 9 escolhe. Opa. 9 escolhe 5. De tangente a quinta. Menos 9 escolhe 3. De tangente a terceira. X. Mais 9 escolhe 1. De tangente. X. Pronto. Isso aqui igual a zero. A gente pode tirar. A gente pode tirar. O que a gente pode tirar. A gente pode tirar um termo de tangente, né? Então a gente vai ter tangente a oitava de x menos 9 escolhe 7 de tangente 6 de x mais papapá menos 9 escolhe 3 de tangente ao quadrado de x. Isso aqui mais 9 escolhe 1 igual a zero. E aí a gente pode dizer que y é igual a tangente ao quadrado de x. Então a gente vai ter y à quarta menos 9 escolhe 7 de y à terceira, mais reticências, menos 9 escolhe 3 de y, mais 9 escolhe 1. Isso aqui igual a zero. Show? Lembrando que agora a gente tem o polinômio, então esse termo aqui é b e esse termo aqui é d. Então a gente vai ter que o somatório de y ao quadrado. Só conferir um negócio aqui, que eu acho que eu disse errado ali pra mim. Não, tá certinho, tá certinho. Então a gente vai ter 1 ao quadrado, né?
Somatório de y ao quadrado vai ser menos b sobre a ao quadrado menos d sobre a. Aqui, foi mal. É menos d sobre a. Y ao quadrado vai ser igual a menos b sobre a é 9 escolhe 7 e menos, isso aqui é ao quadrado, 9 escolhe 7 ao quadrado, menos d sobre a, menos d sobre a, que dá menos 9 escolhe 3. Só que lembrando que o que a gente quer é a somatória das tangentes, né? As tangentes é a quarta, que está aqui, sobre 9. Isso aqui vai ser duas vezes o somatório de y, tá? Porque nesse caso aqui a gente só está contando 3 raízes. Então a gente vai ter, o resultado vai ser duas vezes 9 escolhe 7 menos 9 escolhe 3. Ah, perdão, esqueci do 2 aqui, ó. Esqueci do 2. 9 escolhe 3. Prontinho, mais uma questão resolvida. E aí, agora a terceira e última questão, a gente tem um número bem maior, mas é a mesma lógica aqui. O que a gente quer? A gente quer o somatório dessa tangente, a gente pode dizer que isso aqui vai ser igual ao somatório de y ao quadrado, isso aqui duas vezes, justamente para a gente pegar a metade das raízes, né, metade dos valores aqui que dão essa a tangente que a gente quer. Então vamos lá. A gente vai usar de novo a ideia de tangente nx, que é a tangente de 2026x. Isso aqui igual a zero. A gente vai formar um polinômiozinho também, que vai ser igual a polinômio aqui, menos 1, menos 1 sobre 2, né? Binomial, tô esquecendo aqui. Binomial de 2026k. Tangente de x elevado a k. Porque esse k ficou estranho. Tá. Vamos lá, como é que a gente monta esse polinômio? Esse polinômio aqui vai ser o seguinte. Ele vai ser eu estava fazendo a questão aqui e eu percebi que tinha um problema. Quando a gente trabalha com... Foi eu que fiz a questão, tá? Quando a gente trabalha com números pares, o que vai acontecer? Nos somatórios ali da, das tangentes, vai acabar aparecendo tangente 4 de π sobre 2. Isso aqui a gente não tem um valor. A gente não sabe quanto é indefinido, né? É uma indefinição. Ou seja, esse somatório, o valor desse somatório é indefinido. Certo? É isso. Aí, então a gente encontra um problema. E eu travei aqui, passei um tempinho pensando e aí eu percebi isso. E é isso, galera. Né? Então esse tipo de questão só funciona com números ímpares, tá? No denominador do argumento da função tangente. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Acredito que o vídeo tenha ficado bem longo, mas meu interesse nunca foi ser curto. Se alguém ficou até aqui, que eu acredito que sim, eu agradeço imensamente pela atenção. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha passado algum certo tipo de conhecimento. E muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Tudo de bom. E é isso, galera. Até mais.